Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Flamengo tem 18 desfalques para o jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Vou passar também as últimas notícias do Flamengo, Grêmio, Tite, Corinthians, tudo que você precisa saber aí, né? Então vou passar todas essas informações aí na lista. Estão jogadores lesionados aí que eu vou passar para vocês e outros que serão poupados, né? Fiz uma lista completa, então o Flamengo que entra em campo aí no próximo domingo, dia 22 de setembro, contra o Grêmio, o jogo que vai ser em Porto Alegre, em jogo válido aí pela 27ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. E para este confronto, o Flamengo fora de casa aí diante dos gaúchos, o técnico Tite não poderá contar com 18 jogadores, né? Então, na extensa lista de desfalques, 6 jogadores estão vinculados ao departamento médico do clube, que são o Matias Vinha, o Everton Cebolinha, o Michael, Gabigol e Pedro. E além disso, o Flamengo comunicou que 12 atletas ficarão no Rio de Janeiro para focar nos trabalhos visando a partida contra o Peñarol do Uruguai, que são Agustin Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Gonçalo Plata, Gerson e Bruno Henrique, né? Praticamente o time completo aí, né? E o provável time do Flamengo aí, né, devido ao alto número de desfalques, aí o técnico Tite deve escalar o Flamengo na partida contra o Grêmio da seguinte forma: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Alcaraz, Matheus Gonçalves, Loran e Carlinhos. E a situação do Flamengo aí, como é que está? Então o Flamengo ocupa a 4ª posição aí no Campeonato Brasileiro com 45 pontos, e neste momento o time comandado pelo técnico Tite ligou o sinal de alerta, isto porque está distante do líder Botafogo, enquanto São Paulo e Bahia se aproximam aí da vaga direta na Copa Libertadores de 2025, né? Então, visando aí o torneio continental, o Flamengo decidiu poupar os 12 jogadores justamente para focar na Libertadores. E o mais querido enfrenta o Peñarol na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, às 19 horas. E sendo assim, vai precisar reverter a derrota no Maracanã, né, por 1-0, jogando lá no Uruguai. É uma missão praticamente quase impossível. Não porque o Flamengo não tenha time, mas pelo técnico que o Flamengo tem, né, teimoso, e pelo que o Flamengo vem apresentando em campo. Um time praticamente parece um bando em campo, é uma tropa de índio, né? Totalmente fora do normal, né? Era um passe de 1 metro, então a gente vê isso aí como uma situação quase que impossível de reverter, né? Pela falta de qualidade na parte técnica da equipe aí, né? Sobre treinamento, né? O treinador é o maior responsável por isso aí, com certeza. E o Flamengo e Grêmio medem forças aí no próximo domingo, dia 22 às 18h30, horário de Brasília, em Porto Alegre, em jogo válido pela 27ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então, passando as informações aí, né, sobre as últimas notícias do Flamengo, né? As novidades, né? Todas as novidades aí, né, que está acontecendo no Flamengo. Então, vamos passar todos os detalhes, né, sobre as últimas notícias. Vamos começar aí com as últimas notícias aí, né, de Flamengo e Grêmio, o Grêmio e Flamengo, né? Portanto, o Flamengo que enfrentará o Grêmio neste domingo em Porto Alegre com um time totalmente reserva, né? E o clube optou aí por preservar 12 jogadores, né, que sequer vão viajar para a capital gaúcha e ficarão treinando para o jogo contra o Peñarol aí na próxima quinta-feira pela Libertadores. E o Gabigol também não será relacionado para o embarque, né? Outra notícia, né, em baixa no Grêmio, o cria do Flamengo pode ter novo rumo em 2025. Então, formado nas categorias de base do Flamengo, o PP chegou ao Grêmio no início de 2023, após boa passagem pelo Cuiabá. Volante de muita qualidade no passe, o jogador chegou com status de titular na equipe do Sul e, de fato, atuou muitas vezes, porém perdeu espaço nos últimos meses e uma venda não é descartada por parte dos gaúchos aí. Então, falando outra notícia, né, sobre Grêmio e Flamengo, o Vidente prevê resultado aí da 27ª rodada, então na noite deste domingo aí, às 18h30, Grêmio e Flamengo aí que se enfrentam, né,
na Arena do Grêmio para a 27ª rodada aí, e o Mengão empatou com o Vasco em 1-1, né? E se voltar aí a trilhar o caminho das vitórias da competição, terá a chance de pelo menos tentar encostar aí na tropa de elite aí do campeonato, mas devido a esse time que irá para lá, será impossível. E o Vidente aí previu que o Flamengo irá empatar aí com o Grêmio. Vamos ver se ele vai acertar, né? E os titulares que ficaram no Rio de Janeiro para enfrentar o Grêmio, né? Então, com foco aí em buscar a classificação na Libertadores após a derrota aí nesta última quinta-feira, e o Flamengo de Tite poupará o time titular, né, para o duelo contra o Grêmio. Mas eu acho que não vai resolver nada isso aí, né, galera? Isso aí, sei lá, parece que quanto mais treina, pior fica o time, né? Então, os 5 destaques do Grêmio aí, né, que o Flamengo terá que ficar de olho também, o Grêmio, então, tem 5 jogadores aí que podem, né, dificultar a vida aí do Flamengo naquela partida aí, né, galera? Falando sobre esse assunto também, né? Então, tem o Cristaldo, né, que é um bom jogador titular, né? O Meia aí, que é artilheiro do Grêmio no Brasileirão com 4 gols. Daí tem o Bright White, centroavante ex-Barcelona. O Bright White chegou em solo gaúcho na última janela e já tem 3 gols na Série A. É um jogador aí que tem que ficar de olho, né? O Soteldo, armador venezuelano, é o líder de assistências do Grêmio no Brasileiro, com 2 passes para gols, o mesmo número de Cristaldo. Tem o Pavão, né, o atacante argentino, tem 2 assistências com a camisa do Grêmio na Série A. Ou seja, aí, perde nada aí para o Cristaldo e o Soteldo. Aí tem o Marquezinho também, o goleiro Agustin Marquezinho, que está em boa fase no Grêmio. O Marquezinho é titular absoluto e tem a 3ª média de atletas gremistas no Brasileiro, 7.22 aí no aplicativo SofaScore, né? É um dos melhores jogadores aí do Grêmio, né? Então, as últimas notícias aí envolvendo o Tite, né? Então, após a situação do Flamengo na derrota por 1-0 para o Peñarol, o técnico Tite foi bastante criticado, né, pelo desempenho na equipe. O Flamengo parece um bando de índio em campo, né? E a torcida e a imprensa, né, soltaram o verbo aí para apontar os possíveis equívocos do treinador. Uma delas, a principal, o que gerou a derrota do Flamengo, foi a escalação de Pulgar. Enquanto o Léo Ortiz, que é o melhor jogador do meio-campo do Flamengo aí na volância, foi para o banco de reservas, né? Então foi o principal motivo apontado. Um lance lá que o Pulgar tirou a bola e bateu na mão dele. Se fosse lá no Uruguai, o juiz marcaria pênalti. Só pela pressão lá da torcida, é pênalti, com certeza, né? A sorte que foi no Maracanã. Por isso que eu acho que o Flamengo não adianta, viu? A Libertadores, o Flamengo perdeu em casa, viu? Infelizmente, porque para reverter um resultado adverso fora de casa, jogando contra times uruguaios e argentinos e na adversidade, é praticamente impossível, galera. Isso aí é só questão de sorte. Ainda mais o Flamengo aí, que tá com um time mal escalado, né? Mal treinado. Parece um time de vargem, não sabe atacar. Praticamente assim você vê. Os caras eram um passe de 1 metro. Então isso aí é impossível. Isso aí não tem como reverter de forma alguma. E o Neto dispara aí, né? Falou que Tite é ridículo e medíocre. Então, após a derrota do Flamengo aí para o Peñarol, no confronto aí, né, das quartas da Libertadores, um dos nomes mais criticados, não só pela torcida do Flamengo, mas também por comentaristas, né? Foi Tite. E assim fez Neto, né, que não deixou o comandante do Flamengo passar ileso. E ele tem razão mesmo. O que ele está fazendo aí no Flamengo, olha, o Tite conseguiu, né, pegar a seleção brasileira aí com jogadores bons, né? Poderia ser campeão da Copa do Mundo aí, não passou das quartas de final. Perdeu para times como a Bélgica, que você nunca não tem expressão nenhuma no futebol mundial. Bélgica e outro time lá, até esqueci o nome lá, mas a Croácia, né? Foi a última derrota aí, que também, né, nunca os caras lá praticamente tem um time pífio, né? Um jogador que joga no Real Madrid lá, que tem 37 anos, né? Então, sem comentários, né? Calçado e Zinho também reprovam a atitude de Tite envolvendo Gabigol e Carlinhos, né? Então, preterido aí por Tite nos últimos jogos, né? Em meio à grave lesão de Pedro, que o deixa fora dos gramados
até o ano que vem, o Gabigol você vê como terceira opção para o ataque do Flamengo, né? Eu acho que o Gabigol, por mal que está, não é terceiro não, né? Porque o Carlinhos, pelo amor de Deus, né? Não poderia nem chegar na porta do CT do Flamengo, né? Com todo o respeito aí ao jogador, mas não tem condições de vestir a camisa do Flamengo, né? Então, essa atitude aí vem sendo reprovada aí pela nação, como pelos jornalistas aí, né? Muitos jornalistas também reprovam isso aí. O Gabigol, apesar de estar mal, ele merece todo o respeito aí, o carinho da nação, dos torcedores, porque ele já fez muita coisa pelo Flamengo, né? Apesar de ele não estar jogando bem, né? Não estar apresentando um bom futebol, mas isso é porque ele não consegue ser efetivado. Teria que dar uma sequência aí pro jogador, né? 10, 12 partidas aí para tirar uma conclusão. Se ele ainda vai render ou não tem mais como, né? Daí não tem nem mais como renovar com ele, daí encerra o vínculo, né, galera? E então o Tite aí iguala Joel Santana e pode se tornar o treinador com mais derrotas em Libertadores pelo Flamengo, viu? Então o Tite é apontado como o principal, mas ele é o principal culpado com certeza aí pela derrota do Flamengo para o Peñarol, né? Então, e a difícil situação que se encontra aí nas quartas de final da Libertadores e o resultado aí no Maracanã foi o quarto revés do time sob o comando do treinador só este ano pelo torneio continental, contando a fase de grupos, né? E agora as oitavas de final e as quartas de final também o Flamengo perdeu, né? Então o que eu coloco como o segundo com mais derrotas da história. Se ele perder lá no Uruguai, né, que com certeza vai perder, então ele se tornará o pior treinador do Flamengo em Libertadores, né? Então ele vai superar vários aí, né? Eu acredito que o Tite no Flamengo seja pior que o Paulo Souza, o Domenech Torren e aquele do Corinthians lá que foi lá, o Pereira lá também, né? Os três juntos, ele consegue ser pior que os três juntos, né? Então, existem várias críticas aí a respeito, né, do treinador do Flamengo que não tem condições mesmo. Eu acho que ele é um Luxemburgo aí, né? Ele foi bom técnico, mas hoje ele já é ultrapassado, né, no futebol. Infelizmente, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos aí. Em breve, então, voltarei com mais informações. Até lá.